Apocalipse, né? Capítulo 5. E vamos observar exatamente o que o Senhor vai falar nesta noite. Certamente nós seremos ajudados. 5 e verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, todos morreram. Eu morri, mas represento muita gente ao meu redor. Então, todos morreram quando eu morri. Isso o Paulo está falando. Se Cristo morreu, cada cristão morre para que ele tenha um novo nascimento. Ele disse: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí está onde o profeta disse que ser cristão não é viver para si, é viver para os outros. Parece-me que isto, na teoria, é fácil, mas na prática eu tenho vivido muitos tropeços. Porque suportar é diferente. Suportar pesos, cargas nos ombros, é diferente desta leitura. Essa leitura aqui é muito bonita. Vivê-la não é tão fácil. Mas se você é um cristão, você viverá. Assim que, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Leiamos o 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Note bem a profundeza de Paulo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, você é a justiça de Deus. Efésios 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Note bem o que Paulo está dizendo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nela andássemos, ou seja, para que nela andássemos.
ou andássemos nela. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, nós oramos pedindo ao Senhor que nos inspire e nos dê entendimento, conhecimento da sua palavra, na maneira que nós lemos, na teoria, na letra, nós podemos ouvir, mas quando passamos a ouvir e colocar isso em nossa vida, em obras, isso se torna diferente. É como tomar um projeto de uma construção e ver todos os seus departamentos, as medidas e os materiais que são colocados e ver a beleza da obra. Isso está no desenho, está na planta, feito por um especialista, um arquiteto, um engenheiro. Mas quando nós saímos da planta, do desenho, e passamos a construir, então nós veremos que, na verdade, é diferente. Para executar é diferente. É necessário esforço, é necessário conhecimento, é necessário habilidade e paciência para a construção deste edifício. Necessita-se de paciência, necessita-se de habilidade, necessita-se do amor divino para construir esta casa, este corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, até chegar à medida da estatura completa do Senhor Jesus Cristo. Oramos nesta noite pedindo que as bênçãos do Senhor venham sobre toda esta igreja e os que estão nos acompanhando pela nossa página, que todos sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Apenas comentários, nesta noite, bons comentários, nos ajuda bastante. Eu quero deixar bem no final aqui, para falar um pouquinho da abertura da palavra. A terceira etapa exige muito do cristão. Baseado, quando Israel saiu do Egito, foi uma etapa. A segunda foi o deserto. Primeiro, saíram do Egito, foram justificados, passaram pelas águas do Mar Vermelho. Depois, eles entraram num período de prova, quando foram santificados, na segunda etapa da graça, no deserto, por 40 anos, e a maioria não passou na prova. Mas quando chegou para atravessar o Jordão, para possuir a terra, para entrar na promessa, aí tinha que ter um Josué, para estabelecer a maneira correta, colocar a palavra em ordem, para eles atravessar do outro lado. Aí era diferente. Aí tinha medidas entre as pessoas e a arca, a maneira que a arca estava sendo carregada. O povo estava orientado por Josué, que ele se santificasse, separasse por 3 dias, porque eles estavam na terceira etapa. Dentro da terceira etapa, só permanece quem já entrou nela, aqueles que entraram nessa terceira puxada, que é o batismo do Espírito Santo. Você foi justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo. Nós lemos isso na mensagem, e a mensagem está recheada desses ensinamentos, dessas 3 etapas. Mas quando você chega nela, entra nela, requer-se o batismo do Espírito Santo, porque você está entrando para tomar posse da promessa, você está entrando para receber aquilo que Deus prometeu nos dias de Abraão, você está entrando
para a adoção. Então agora você está maduro, agora chegou exatamente o tempo que você vai entrar na terra e vai ser dono de si mesmo. Você agora vai não mais esperar o maná cair, para no outro dia sair e colher para levar para casa para comer, mas agora você vai trabalhar, você vai plantar, você vai sulcar, lavrar o solo e você vai plantar e vai colher e vai ter sua experiência, a sua experiência de cristão, o trabalho na causa do Senhor. Então você passou por todos os períodos da vida cristã e chega na hora final, a hora de entrar na promessa. Aí então você é maduro para entrar na terra, você tem habilidade, você conhece o inimigo, você sabe como lutar com o inimigo, sabe como vencer o inimigo, você é um crente preparado para as lutas. Se nós não chegarmos a este ponto, nós, na santificação, ninguém vai no arrebatamento. Na segunda etapa, ninguém vai no arrebatamento. Arrebatamento é para aqueles que amadureceram, aqueles que cresceram, que são capazes de ter uma vida espiritual independente. Quando eu me torno independente, eu me torno responsável. Eu fui criado numa família, você foi criado numa família, e você, quando era criança, seu pai não exigiu nada de você, porque estava criando, pôs você na escola, você estudou, você agora cresceu, agora passou o período de criança, e agora você passou já o período da infância, e você entrou para a adolescência, agora você entrou num período de um homem maduro, e agora você vai saber a responsabilidade de uma casa, de um lar. Você vai ver quanto custa as coisas, você vai ver o preço das coisas, como administrar um lar, e agora você vai participar, você vai ser um integrante da família, não apenas a mãe pondo comida no seu prato, a mãe arrumando a sua cama para você dormir, e recebendo todas as benécias que um lar oferece para uma criança, mas agora você é um participante nas despesas da casa, na administração do lar, porque agora você cresceu e é um homem maduro. Então você agora, por ser um homem maduro, já independente, já chegou a maior idade, é que você se torna um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho que participa e que está unido àquela família. Aí isso não te desagrega e você não abandona a família, você une a família. O que nos faz independentes é quando você tem responsabilidade de unir a esta igreja e de participar das lutas dessa igreja, dos trabalhos dessa igreja, das batalhas que travamos. Se eu cruzar os meus braços e falar assim, esse é um problema que o pastor tem que resolver, se é dívida, ele que pague, são problemas a ser tratado da igreja, é um problema, é uma causa dele. Quando a igreja está enfrentando uma luta, reunimos em oração, nós jejuamos, porque somos um corpo, porque somos porque amadurecemos e reconhecemos a nossa posição naquela congregação. Sou responsável por esta igreja, por esse ministério, tanto quanto o pastor é responsável. Para dar andamento no serviço da igreja, saber o que devo fazer e melhorar aquilo que eu faço o tempo todo, e ser um integrante, um participante, e ser um que contribui da melhor maneira. É isso que me faz um crente independente, é isso que me faz um cristão maduro, quando me torno responsável por aquela congregação aonde eu sou alimentado, onde eu tomo ceia, onde eu entrego os meus dízimos, onde eu participo com as minhas ofertas para o sustento da obra. Então eu sou parte daquilo. É uma família cristã
e que exige a minha participação. Então não vou ser um indolente, deixando as coisas de lado, um preguiçoso e não dando atenção para nada que acontece em nosso meio. Você fica preocupado e você trabalha, você é responsável tanto quanto o seu irmão é. Isso nos faz cristãos maduros, independentes. Isso quis dar a você o direito, de atravessar para aquela terra, porque você está carregando esta arca, porque você tem parte aqui no sacerdócio de Cristo. Amém? Pois bem, então, parece que é até um ensinamento de escola, mas não é. Eu quero apenas aqui falar alguma coisa para vocês, na mensagem Alimento Espiritual, e vamos entrar um pouquinho ali rapidamente depois, num assunto bastante interessante para nós, nesse momento, tá? Eu sou da maneira que eu sou, falo da maneira que eu falo, e nunca procurei ser diferente, tá? Me expressar da maneira que expresso, e se sou criticado, eu sei como absorver as críticas e fazer delas um degrau para que eu cresça um pouco mais. Nunca crítica me abate, sempre ou ela é boa, ou ela é construtiva, ou ela não importa. Importa que você tem que saber como recebê-la. Agora, note, diz o profeta, hoje, como aconteceu então, eles põem sua própria interpretação na palavra. Se querem fazer isso, fica a critério deles, mas tentam nos fazer crer nisto. A Bíblia disse que esta palavra, a palavra de Deus, não é de particular interpretação. Deus faz sua própria interpretação. Deus confirma a sua palavra, e essa é a interpretação dela. Como muitas vezes disse, ele disse no princípio, haja luz, e houve luz. É só isso. A fé perfeita é a fé simples. A fé não precisa pôr combustível nela. A fé não precisa enfeitá-la. A fé é simples, é tão simples que Jesus apenas cria que o Pai estava nele, e a hora dele operar, ele apenas falava o que o Pai mandava ele falar e ponto. Árvore, nunca mais ninguém coma de ti. Acabou. A árvore secou. É isto. Nós estamos procurando, às vezes, o batismo do Espírito Santo de uma maneira que não queremos receber. Primeiro eu tenho que crer. Primeiro passo é crer. E se eu estou desejando, então eu tenho que crer que Ele é para mim. Senão eu nunca o desejaria. Ou você acha que um crente nominal desejaria o batismo do Espírito Santo? Ele deseja o batismo do Espírito Santo da maneira que ensina a sua denominação. Que nunca será o Espírito Santo aquilo. Para manifestar dons, ou para ter fortes emoções. Fortes emoções. O Espírito Santo não traz emoção. O profeta diz que o batismo do Espírito Santo nesta mensagem não tem nenhuma sensação. E ele volta lá na gravidez daquela virgem e diz, quando Deus entrou nela, ela não teve nenhuma sensação. Ela foi muito incômodo, muito problema. E o Espírito Santo hoje é
para você ser capacitado para enfrentar os problemas. Para se controlar na hora de pressão. É para você pôr a cara contra a parede e chorar um pouco. Chorar, principalmente pelo perdido. Você já chorou pelo perdido? Você nunca chorou por uma alma perdida? Então tem alguma coisa que está faltando em você, porque eu já chorei e chorei muito. Não chorei pouca coisa não, tá? Porque quando você pensa que Satanás está enganando uma pessoa, e que você sabe que se ela continuar na maneira que ela vive, ela vai cair no inferno. E o inferno não é um lugar que você pode ver alguém, é um lugar que você não encontra ninguém, é um lugar solitário. O irmão Branham esteve no inferno, conhecemos a história, ele ouvia gemidos, mas não viu ninguém. E você começa a pensar, uma pessoa que está bem diante de você, e que você sabe que o destino dela é lá, se ela não se arrepender, você choraria por ela. Meu Deus, não deixe o meu irmão, Senhor, não deixe minha irmã cair naquele lugar, mesmo que não esteja no arrebatamento, mas que do outro lado, ele possa encontrar salvo um dia, que ele possa encontrar a vida eterna, mesmo que ele não vá para a Nova Jerusalém, não faça parte do trono, mas só dele ser salvo e ter vida eterna, é tudo. O profeta disse assim, se o Senhor só me desse vida eterna e nada mais, eu seria eternamente grato. Isso tem que assentar em nosso coração, descer em nossa alma. Quando orar por um perdido, você ora como se fosse você um perdido, desesperado para ser salvo. Essa é a igreja que está indo embora. Esta igreja que está preparada para sair da terra. Esta igreja que espera pelo som subir cá. Deixa eu continuar. Isso não precisa ser interpretado. Aconteceu. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Ele disse que derramaria o seu espírito, e ele derramou. E disse, nos últimos dias, as coisas que ele faria, e está fazendo, isto não precisa de nenhuma interpretação. Deus está fazendo sua própria interpretação. Não importa o que os homens tolos digam. Isso não detém a Deus nem um pouquinho em seu caminho. Ele disse, as obras que eu faço, aquele que crê em mim também fará, e maiores do que estas. Então, como vai ser feito isso? Não sei, mas está escrito, eu creio. Eu sei que isso aconteceu no ministério do irmão Branham. Ele fez obras maiores do que da primeira vinda. Jesus fez obras maiores no ministério do irmão Branham. Porque o ministério do Senhor Jesus foram 3 anos e meio, do irmão Branham foi 33 anos e meio. Mais obras, tá? Porque ninguém pode fazer uma obra maior do que o Senhor. E por isso, esta comissão foi dada para a noiva, para o eleito. Fazer obras maiores é conosco. Não é com o mundo religioso, é conosco. Como vai ser feito? Não sei, está prometido, eu creio.
naquela hora você verá, quando menos você esperar, de uma maneira surpreendente, você verá a sua oração respondida. A voz que sai da sua boca é a mesma palavra do Deus Altíssimo que falou pelos lábios de Cristo. E você verá isso realizado diante de você. Oh, eu creio de todo o meu coração. Eu creio com a minha alma. Isto é uma verdade incontestável. Satanás não vai bloquear isto. Isto é fé perfeita. Satanás não pode bloquear esse canal entre o seu coração e Deus, entre a sua oração em Deus. Ou você acha que você colocaria a sua face no pó, a sua boca no pó e choraria, e Deus cruzaria os braços e ficaria dando risada? Que tolo, que tolice, ela está lá chorando. Morrendo lá, sentimento extravasando, tadinho. Deus não brinca com sentimentos. Deus não brinca com sentimentos. Deus não brinca com suas lágrimas. Por isso é melhor saber o que estamos fazendo e o que nós estamos falando. Não estrague a sua oração com palavras tolas. Seja suficientemente maduro e temente a Deus. Quando Jesus esteve na terra, ele teve tanta incredulidade com que contender, quanto nós temos hoje, e talvez mais hoje, mas isso não o deteve. Ele prosseguiu realizando e cumprindo o seu dever, e Deus confirmando tudo o que ele fazia. Ele disse: eu não sou por mim mesmo, meu Pai, eu e o Pai somos um, Ele habita em mim. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. E se não faço suas obras, então não me acrediteis, mas se faço as obras, e ainda assim não podeis crer em mim, crede nas obras. Em outras palavras, examinai as Escrituras. Ele disse: porque ali é onde cuidais ter a vida eterna. E por conhecer as Escrituras, e as próprias Escrituras de mim testificam. Que afirmação são elas? As Escrituras que vos dizem quem eu sou. Jesus disse, as Escrituras diziam quem era Ele. E ele cria que Ele era aquelas Escrituras. Agora, as Escrituras diz quem é o eleito. Você crê que as Escrituras falam a seu respeito? Jesus disse: leia a Bíblia, leia a palavra, leia sobre Moisés, leia sobre os profetas, leia sobre Isaías, leia sobre Miqueias, vai lendo. Todas as Escrituras dos profetas, todas as profecias falam quem eu sou. E aqui está uma parte do ministério da minha primeira vinda, que está se cumprindo agora. Portanto, se você é um eleito, a Bíblia inteira fala sobre você. Porque a Bíblia que fala de Cristo, fala daqueles que estavam no corpo dele. Nós não lemos lá em 2 Coríntios, se um morreu, todos morreram. Se um morreu por todos, todos morreram. Ele morreu por nós, morremos com ele. Mas ele ressuscitou, está vivo. Quando ele ressuscitou, todos ressuscitaram com ele. Se ele tem vida eterna, todo eleito tem vida eterna. Toda esta palavra que nós lemos,
Você fala, isso fala a meu respeito, isto fala da minha vida, isso fala do meu ministério. Você casou, você tem filhos, você está velho, você é jovem, não importa a posição que você está, você já se encontrou na Bíblia? Casado, solteiro, velho, jovem, você se encontrou na Escritura? É melhor procurar e se encontre ali, porque se o Pai falou a seu respeito, você deve estar lá. E são as Escrituras que lhe dizem a hora em que estamos vivendo. Foi falado deste dia. Esta mensagem que vocês receberam aqui, 61 parágrafos, fala do momento que estamos vivendo. Fala como as mulheres estariam, como elas se comportariam, como elas se vestiriam. Fala também da atitude, do comportamento dos homens. Fala da perversidade, de um mundo em destruição contínua e rápida. Fala de crises, fala de vulcões, de terremotos, fala de destruição. Tudo está bem em cima desta hora. Então, se você procurar na Bíblia, nós temos dezenas, centenas de escrituras que falam deste dia que nós estamos vivendo. Se nós somos devidamente ensinados e recebemos a palavra, nós temos que estar posicionados para ir embora. Talvez amanhã seja um dia tardio, se ajeite hoje. E ele disse, e as coisas que você vê serem feitas, são o próprio Deus entre seu povo. Nada pode ressuscitar os mortos, exceto Deus. Nada pode fazer as coisas que Ele está fazendo agora, exceto Ele. Porque a Bíblia disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus vai realizar, se o Senhor vai fazer, tem que ter aonde colocar a mão. Deus não está desamparado e sem recursos. O profeta disse que há recursos em Deus nos céus que nós desconhecemos. Há recursos que nós desconhecemos e que vai ser usado devidamente no momento exato daquela hora. Você vai ter, Deus tem onde pôr a mão para fazer a coisa funcionar. Deus tinha o Moisés para fazer a coisa funcionar, para fazer águas, convertê-las em sangue. Deus tinha um cordeiro na montanha, pela palavra, para suprir a necessidade de Abraão, para dar em lugar de Isaque. Deus sempre teve, exatamente, Deus pôs 2, 3 homens na Babilônia, para um propósito, para enfrentar uma lei federal e apagar uma fornalha mais quente do mundo. Deus tem o material. Sadraque e Mesaque e Abednego era o material de Deus. Daniel era o material de Deus. Paulo foi o material de Deus. Os recursos de Deus foi Ilha Brana para esta era. E agora os recursos de Deus é a noiva. Você é um recurso que Ele tem na mão para fazer a palavra se cumprir. Amém. Agora, Isaías 61 diz assim, ó: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Isso está em São Lucas também, né? 4,16. Enviou-me
a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável. O ano aceitável do Senhor. Quando o Senhor Jesus entrou na sinagoga, ele leu e ali estava se cumprindo. E o profeta estava pregando a mensagem, não esqueço uma mensagem agora, não é dor de parto, não, foi bem antes. E isso se cumpriu no ministério do irmão Brana. Mas lá em dor de parto, foi quando ele recebe o livro da mão do sacerdote e leu as Escrituras, se repetindo na sua segunda vinda, o ano aceitável do Senhor. Aí ele termina, e o dia da vingança do nosso Deus. Hoje é o dia da vingança do Senhor. Que vingança? Ele vai vingar Satanás, que enganou Eva no jardim. Ele vai vingar daquela rebelião no céu. E quem que ele está? Quem que ele tem nas mãos para vingar? O que Satanás fez? Aqui está a noiva. Aqui está o eleito. Ele é a ferramenta. Ele é o material que Deus tem para vingar o pecado, para vingar a morte. Quantas sepulturas abertas, quantas criancinhas mortas ao longo de 6.000 anos, quantos assassinatos, quanta tristeza, quanta dor, quanta miséria, desgraça, em 6.000 anos de caos. Agora ele está vingando. Satanás será lançado no lago de fogo, todos os demônios com ele, todos os anjos caídos com ele. Então, quem é esta pessoa? A noiva é o instrumento, é a ferramenta da vingança do nosso Deus. Hoje é o dia da vingança do Senhor. Amém. Aleluia. Agora quero ler uma coisinha para vocês, que desceu tão fresco na minha alma, nesse dia enquanto meditava, para nesta noite vir falar com vocês um pouco a respeito da palavra, tá? Parágrafo 61, testemunho maior. Vou contar aqui o que me chamou muito a atenção, quando eu vi a abertura da palavra, a abertura dos selos, os mistérios. Jesus foi um mistério na sua primeira vinda. Ou vocês acham que um homem comum como ele era, de um nascimento duvidoso, para todos daquela sociedade religiosa daquele dia, quando ele nasceu, tinha uma dúvida sobre o seu nascimento, ele cresceu, entre eles ali. Agora, para você descobrir que ele era a profecia de Moisés, e o Senhor vosso Deus levantará um profeta como a mim, e todos que não ouvir este profeta, Deus vingará daquilo, perecerá. Quando Isaías chegou e descreveu, Isaías 9, que ele era um menino, que o principado estava nos seus ombros, e deu o nome dele, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ali estava ele. Miqueias apontou, e tu, Belém, terra de Judá, não é a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o cajado, o guia que há de apacentar o meu povo. E quantas outras profecias. Ali estava ele,
Mas como que você ia crer se você fosse vizinho dele? Se você conhecesse a mãe dele, conhecesse o pai dele, terreno José e Maria? Como que você ia crer que ele era o Verbo encarnado? Que ele era a palavra, que ele é a promessa daquele dia? É por isso que o sistema religioso repudia esta mensagem, chuta esta mensagem para fora. Eles negam William Branham como profeta de uma maneira veemente. Eles não podem receber aqui na terra um homem que Deus ungiu e o encheu do seu espírito, tornou-se a casa de Deus, e Deus pôs nele a pedra angular, para realizar as obras, para manifestar as obras do Filho do Homem, para levantar mortos, perdoar pecados, libertar cativos, parar o céu, abrir o céu, falar com a natureza, conversar com a velha gambá. Meu Deus, um homem simples, uma família simples, pobre. Quem ia crer que ele ia sacudir o mundo? Por todos os dias do seu ministério, sacudiu o mundo inteiro. O maior avivamento da história, e nunca mais irá se repetir. Avivamento Branham. O homenzinho William Branham. Só quem viveu nos dias dele, para ver as coisas que aconteceram. Ministros, grandes empresários, os homens de negócio do evangelho completo, dependia dele, arrastava multidões. Cura perfeita. O paralítico descia da cadeira, saía mancando, não, saía perfeito. O cego via com perfeição. Os mudos falavam, não gaguejante, mas com perfeição, ouvia com perfeição. A cura era perfeita. E o pilar de fogo, o anjo acompanhando o seu ministério, Cristo o tempo todo ao lado dele. Isso se repetiu em nosso meio. Deus quis andar mais uma vez aqui na terra, nesta geração corrupta, nessa geração moderna, no tempo da ciência avançada, da tecnologia. Deus quis andar aqui em um homem que não tinha cultura, não era um homem rico de conhecimento no mundo, mas um pobre homem. O mundo teve que conhecer que Deus falava e manifestava através dele. Assim foi o Senhor. Eles não aceitavam o Senhor, mas quando pegava fogo na coisa, chamava ele. Morreu, chama ele. Está doente, chama ele. Na hora de um recurso divino, não tinha outro, era ele. Na hora de limpar um leproso, de fazer um cego ver, um mudo falar, um surdo ouvir, um paralítico andar, um morto ressuscitar, uma tempestade parar, criar pão, criar peixes, era ele. Ninguém mais fazia, mas eles só queriam ele para aquele serviço. Nunca o viram nas Escrituras. Assim, eles não veem hoje que Deus pode esconder atrás de um homem nascido de mulher e manifestar o seu poder e a sua glória e salvar milhões, como houve nos seus dias. Agora, o que quero relatar aqui é isto, ó. Creio que é onde Jesus foi e se assentou junto a um poço. Jesus foi e se assentou junto a um poço, enviou seus discípulos à cidade comprar algo para comer. Enquanto ele estava ali, houve uma senhora que veio a ele tirar água. Eu creio que Jesus teve uma visão que ela estava vindo, mas ela não sabia o que havia de errado.
Ele não sabia o que havia de errado com ela. Ele viu a mulher vindo na visão, mas não sabia o que tinha de errado com ela. Ele sabia que era a mulher. Então ele disse: dá-me de beber. O que ele queria fazer, no meu modo de ver, eu não poderia prová-lo pelas Escrituras, mas no meu modo de ver, ele teve que ter algum contato pessoal com a vida daquela mulher. Ele teve que ter um contato pessoal com a vida daquela mulher. Então, enquanto ele falava com ela, ele lhe disse: tu me traria água? Ela respondeu: bem, vocês judeus, nada têm a ver conosco, os samaritanos, porque me pedes de beber? Muitas palavras. Ele disse: mas se soubesses com quem está falando, tu me pedirias de beber. E ela respondeu: bem, o poço é fundo. Quem está me ouvindo? Se você soubesse o que você está lendo, se você soubesse a igrejinha que você está sentado, e quem fala nesta noite, o quadro seria mudado. Estou vendo a figura de um homem chamado pastor João Henrique de Freitas. Esquece a figura. Eu estou dizendo quem está falando. Pode mudar a sua vida. Pode transformar a sua vida. Pode te curar da pior doença do inferno. Pode te libertar. Pode te salvar. Pode te encher com o Espírito Santo. Se você soubesse quem é que fala contigo nesta mensagem. Será que eu estou sendo claro? Absolutamente claro. Pense o que você quiser. Eu sei quem está falando. E você deve saber de primeira mão. Não estou trazendo um pensamento meu. Não tem um sermão montado ali no escritório para pregar segundo o meu entendimento, a minha teologia, a minha filosofia. Eu estou trazendo um sermão divino que vem das regiões celestiais, porque aqui estamos reunidos e assentados em Cristo Jesus em lugares celestiais. O que é assentar-se em lugares celestiais, ou um lugar celestial que eu li aqui? É quando você está em Cristo. Sentar significa descansar. Não é sentar no banco da igreja, é a sua alma descansar na presença viva dEle. É você saber que essa voz que sai é de um homem, mas quem fala é o Senhor. Ele está cuidando de ti, Ele está tratando dos seus negócios, Ele quer mudar a sua vida. É só você deixar Ele entrar na sua vida. Deixa Ele entrar aí. Deixa Ele entrar aí. Tem pessoa que não é abençoada porque nem para Deus ela conta o que ela faz de errado. Se não conta para Deus, pensa bem por quem ela pecou. Não confessa, nunca confessa. Sempre conta a história pela metade. Quando conta? Depois que ia ser abençoado. Depois que é o batismo do Espírito Santo. A vida velha está lá embaixo, no fundo, na lama. Não é assim.
Ele quer te dar o Espírito Santo. Eu creio que é para você. Eu creio que é. Mas vamos descer a galeria, vamos descer as escadas, vamos chutar para fora todo enredo, todo engano, vamos jogar essa natureza fora. Vamos pedir que a natureza divina desça aqui nesta noite, aleluia, e que Deus possa mudar o seu ser, mudar a sua alma, que Deus possa falar do fundo do seu coração, aleluia, oh, louvado seja o Senhor. Pastor, grita muito, se eu não gritar eu morro. Tem uma carcaça velha aqui, mas tem um homem novinho aqui dentro. Tem um homem novinho, imortal. Cristo, ressurreto, na minha alma, na sua alma, falando nesta noite, como nunca. Minha gente, nós temos que deixar de ser ritualistas, cerimoniais ou cerimoniosos. Nós temos que deixar quebrar essa casca do eu. Não me toque, não me rele, não fale assim que eu fico nervoso. Não fale assim que eu não volto mais na igreja. Não fale assim que eu não gosto. Continue assim. E Deus nunca vai te encher com o Espírito Santo enquanto você manter o seu orgulho. Quando você manter a sua vaidade separado, num ladinho assim, não chegue aqui, não entra na minha particularidade. Dê liberdade para o Espírito de Deus entrar na sua vida, nos escombros da sua casa, nos lugares ocultos, escondidos, e trazer para fora todo o lixo. E você verá a mão de Deus nesta noite em seu favor. Você verá Deus atuar como nunca. Você verá o Espírito descer na sua alma e fazer uma revolução dentro de ti. Deixa eu terminar. Ele disse: vai, chame o teu marido. Ela respondeu: não tenho marido. Verdade, disseste, 5 é o que tens agora, não é o teu marido também que está contigo. Bem, rapidamente, ela admitiu: tu és um profeta? Continuou: o Messias que há de vir. Agora, preste atenção, algo mexeu com ela. Vai buscar o seu marido. Não tenho. Tiveste 5. E o que está contigo agora não é seu. Então tu és um profeta. Algo aconteceu. Ela mudou a história. Mudou agora, você é judeu, sou samaritano, a gente não se mistura, nós temos aqui uma segregação, e não sei porque você está falando comigo, e o poço é fundo, qual é a conversa nossa? Eu quero dar água para você. Eu quero te dar o Espírito Santo. Essa é a nossa conversa nesta noite. Essa é a nossa conversa. Eu quero te dar da água da vida. Bem, você quer beber? Pois bem, o Messias se há de vir, será um profeta. Ele declarou: eu o sou. Então ela correu para a cidade, bastante emocionada, e conclamou: vejam um homem que me contou tudo que já fiz. Bem, ele apenas lhe disse uma coisa, mas se Deus pôde lhe revelar aquela coisa, ele poderia revelar tudo então. Agora, veja
o Senhor Jesus quer se revelar a ela. Diz: escuta, vem aqui. Você lê a Bíblia? Leio. Você já leu sobre Isaías? Leia sobre Isaías. Você sabe como o Messias viria? Você sabe quem ele seria? Você já leu sobre Moisés? Olha, este homem que você leu na Bíblia sou eu. Eu mesmo. A mulher falou: para aí. Como você pode me afirmar que você é este personagem que se encontra nas escrituras dos profetas e assim por diante? Não funciona. Houve 7 trovões, soou 7 vozes. Mombrana não pôde entendê-las, porque foi muito rápida. Fora rápida demais. Mas ele saiu dali e Deus o levou lá para o seu tabernáculo. Em um quarto que ele ficava toda noite, o anjo vinha. Olha, aquele trovão primeiro é esse, o segundo trovão é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, e foi revelando cada mistério, cada palavra de cada trovão. Agora, aqui, Jesus está se revelando à mulher. Jesus está trabalhando com a alma dela, até atingir a alma, até atingir a eleição. Ele foi trabalhando, foi fechando o círculo, até que atingiu a sua alma. Quando atingiu aquele pequeno germe eleito, ela explodiu. Eu vejo que é o Messias. Ele nunca disse que era. A maneira que ele falou, ele se revelou a ela que ele era o Messias. Então não precisa você dizer que aquela nuvem lá era o Messias. A maneira que está revelado em cada mensagem prova que lá está o Messias. E aqui aquele Messias que estava na nuvem desceu na terra, entrou dentro do eleito para manifestar a sua palavra, para revelar os seus mistérios. Nenhum eleito tem dúvida a respeito da sua eleição e da hora final, do tempo do arrebatamento desses 7 trovões. A sua segunda vinda está sendo concluída. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Vamos